Acabou de sair um trailer japonês do Disney Plus que, à primeira vista, parecia ser só mais um vídeo promocional da Marvel. Só que no meio desse material, Vingadores Doomsday aparece, e não é por acaso. O trailer começa com uma divulgação normal da plataforma, mostrando vários projetos do MCU, mas em determinado momento ele faz uma conexão direta com Vingadores Doomsday, usando falas icônicas, cenas marcantes e um discurso claramente voltado para os Vingadores. E aí acaba surgindo a pergunta que realmente importa, né? Afinal, o que a Marvel realmente quer dizer com esse trailer? Será que ele já tem uma conexão direta com o filme? E esse trailer, será que já é parte do material de divulgação de Doomsday? Bom, é exatamente isso que a gente vai explorar nesse vídeo de hoje, então vamos lá. Eu sou Eric Brelay, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte, galera. Antes de qualquer coisa, a gente precisa deixar uma coisa bem clara aqui logo de cara. Esse trailer não traz cenas inéditas de Vingadores Doomsday. O que ele faz aqui é algo muito mais sutil e talvez até um pouquinho mais inteligente. Ele usa cenas antigas, falas clássicas e momentos que todo mundo já conhece, mas reorganizados de um jeito específico. Um jeito que acaba conversando diretamente com o que vem por aí dentro dos filmes. E quando você começa a prestar atenção nas falas que estão sendo ditas, coisas como Vingadores Avante, curte o que custar e até o mundo está em nossas mãos. E sim, já deu pra perceber que, assim como os outros teasers, esse trailer ele não é aquele negócio que, nossa, ele vai acabar revelando grandes detalhes sobre o filme ou coisa assim do gênero. Não, parece que ele nem brinca tanto assim com a nostalgia, e sim mais com aquele lado emocional igual os outros teasers passados. E isso faz muito sentido, galera. A Marvel ela tá lembrando o público do que os Vingadores representam antes de pedir que a gente embarque com eles em mais uma aventura. Tá, mas os materiais promocionais eles não terminam por aí não, muito pelo contrário. Podemos dizer que esse trailer ele não veio sozinho não, e sim que ele veio acompanhado de uma arte promocional que quando você olha rápido parece que até é um pôster bonito e cheio de personagens. Mas quando a gente olha com calma, ele entrega muito mais coisa do que parece. Afinal, nele conseguimos notar que temos personagens novos vindo a aparecer. Temos também personagens da saga do multiverso e também tem gente que acabou de chegar no MCU. Só que também tem personagens que teoricamente não eram pra estar dentro dessa cena. E eu tô falando, é claro, de personagens como a Wanda, o Visão e, é claro, o Homem de Ferro. Só que isso acaba chamando muito a nossa atenção, galera, porque pega a visão. O universo cinematográfico da Marvel atual, ele não tem o Doutor Destino estabelecido ainda. Só que ele tem algo que vale ouro, que é a imagem do Robert Downey Jr. E a Marvel sabe muito bem do peso disso. Eu sei que muita gente olha pra isso e pensa, meu, isso aí é só nostalgia e tudo mais, só que não é bem por esse lado não. A Marvel ela não tá usando o Homem de Ferro simplesmente porque a galera sente falta do Tony Stark. Não, gente, isso é raso demais. Ela tá usando o Homem de Ferro porque ele é a ponte perfeita entre o que a gente já viveu e o que vem agora. Porque, pô, vamos falar a realidade, galera. Depois que o Homem de Ferro morreu, a gente até pode dizer, né, eu já ouvi algumas teorias que falam que o Homem de Ferro era o ser âncora do MCU. E até faz sentido porque depois que ele morreu, gente, foi só ladeira abaixo esse universo, entendeu? Tem alguns filmes que se salvam, com certeza, pô, eu amo No Way Home, mas, gente, depois que ele morreu, ficou um vazio dentro do universo, isso é um fato. Só que esse vazio acabou abrindo espaço para algo novo surgir, que é justamente o Doutor Destino. E não é porque ele é o Tony Stark, porque de fato ele nem é, mas sim porque ele ocupa o mesmo espaço emocional. Quando você pensa em liderança, poder, sacrifício, automaticamente a sua cabeça volta pro Homem de Ferro. E a Marvel sabe isso melhor do que ninguém, e é por isso que ela continua utilizando a imagem do Homem de Ferro. E isso não é uma insistência irracional, não, na verdade é tudo uma construção que eles estão fazendo ao longo do tempo. E quando você para pra pensar que os irmãos Russo, no dia do anúncio do Doutor Destino lá na Comic Con, eles fizeram questão de chamar ele de Victor Von Doom durante todo o painel, isso é uma coisa que só fortalece isso que eu tô dizendo aqui pra vocês. O rosto do ator até pode lembrar o herói Homem de Ferro, mas o personagem que ele vai viver agora não tem nada a ver com o que veremos dentro do filme. E aí a gente entra numa parte que muita gente costuma subestimar. A gente entra naquele período do ano que a gente tem uma temporada de eventos vindo a acontecer. A CineCon daqui a pouco tá chegando. Temos várias Comic Cons espalhadas pelo mundo, sem falar da San Diego Comic Con, que já tá batendo aqui na porta. E todo ano é a mesma coisa, vocês já até sabem o que eu vou falar, né? Vai ter aquela galera aparecendo falando. E aí, a gente vai ter uma primeira cena nesses eventos? Vai ter um teaser exclusivo? Vai mostrar algo em portas fechadas? E esses tipos de lançamentos, esses famosos, saiu
15 minutos no painel lá da San Diego Comic Con, isso até pode rolar, isso pode acontecer. Só que, olhando no âmbito geral, eu analiso isso e falo, meu, a Marvel ela não precisa fazer isso. A Marvel ela já entendeu que ela tá dominando a conversa sem mostrar absolutamente nada. É só pegar cenas antigas, jogar uma trilha sonora épica, colocar frases icônicas e fechar com o nome Vingadores Doomsday. Isso até me faz lembrar aquela época que a gente ainda não tinha o primeiro teaser trailer de Vingadores Ultimato. A Marvel fez exatamente a mesma coisa. Vocês lembram desse teaser? Aquele teaser onde a gente tinha vários heróis sendo juntados, tudo preto e branco, como se estivessem todos numa preparação para uma batalha. A gente teve isso acontecendo em Vingadores Ultimato e agora a Marvel ela tá repetindo isso. E tá funcionando? Pô, tá funcionando demais, galera. E o que eu consigo tirar disso tudo é que agora a Marvel ela finalmente aprendeu a jogar o jogo que ela mesma criou. Porque durante muito tempo a gente lembra, né, que pô, a Marvel viveu com muita dor de cabeça por conta dos vazamentos. Só que hoje, esses mesmos vazamentos acabaram virando uma ferramenta para eles. Quando eles começaram a soltar os trailers primeiro no cinema, muita gente ficou reclamando, teve criador reclamando e o público também reclamou. Mas olha só o que acontecia na verdade. O trailer ele era exibido dentro da sala dos cinemas, depois a gente tinha ele vazando online e depois ele ia em Full HD pro YouTube. O mesmo assunto acabou rendendo 3 ondas de hype gigantescas pra Marvel. Mas é claro que, pô, isso aqui só funciona porque a gente tá falando de um filme dos Vingadores. Se fosse qualquer outro personagem ou qualquer outra coisa assim do gênero, isso não ia funcionar, é óbvio. Mas quando o assunto é Vingadores, aí a expectativa muda, a régua fica mais alta. Ela sabe que ela pode repetir estratégias, reaproveitar material e segurar imagens, porque o nome Vingadores carrega um peso que nenhum outro título carrega. Mas ao mesmo tempo, justamente por ser o Vingadores, o erro custa muito mais caro. E é aí que o jogo ele começa a ficar interessante, porque se por um lado a Marvel pode ousar mais no marketing quando o assunto é Vingadores, por outro lado ela também não tem margem para falhar no resultado final. E isso aqui é uma coisa que eu já falei para vocês em outros vídeos e reforço aqui. O Vingadores Doomsday e também o Guerras Secretas, eles não podem errar, mas principalmente o Doomsday não pode errar porque ele é o retorno dessa época de filmes de super-heróis. Ele vai ser o momento em que o público vai decidir se ele ainda vai confiar ou não no MCU a longo prazo. Então tudo que a Marvel está fazendo agora são trailers sutis, a nostalgia tá acumulada e as artes promocionais estão cheias de símbolos e não aquele hype desesperado, não tá acontecendo isso. O que eles estão fazendo é preparando o terreno pra gente. E quando você junta tudo isso com esse trailer japonês reaproveitando cenas e também as artes conceituais usando, né, o Homem de Ferro novamente, fica difícil não perceber as reais intenções da Marvel. Tá na cara que o que eles estão fazendo com a gente é convencer a gente a ir lá no cinema e assistir o Vingadores Doomsday. E eles estão fazendo isso brincando com o nosso coraçãozinho, colocando a gente de novo naquele estado emocional com que a gente se importa com os personagens, para que aí sim a gente fique motivado para ir lá na sala do cinema assistir o Vingadores Doomsday. E será que isso vai funcionar? Bom, isso aí a semana de estreia é quem vai responder.